2, 1. Hare Krishna, Hari Bol, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Estamos ao vivo, se assim Krishna permitir, no Facebook da ISKCON Rio de Janeiro. Para a nossa meditação no Srimad Bhagavatam, canto 3, capítulo 28. O verso de hoje é o verso de número 34. Facebook. Vamos ver se já estamos ao vivo. ISKCON Rio de Janeiro. Sim, ISKCON Rio de Janeiro, Facebook, Srimad Bhagavatam 3, 28, 34. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Srila Prabhupada Ki Jai. Ishavatara. Hare Krishna. Ishavatara Ji. Minhas reverências. Bem-vindo, meu irmão. Vamos cantar juntos. Jai Radha Madhava. Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jayo Gopi Jana Vallabha, Jayo Giri Varadari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giri Varadari, Shodanandana Brajajana Ranjana, Yashodanandana Brajajana Ranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava, Jaya Kunja Bihari, Jaya Gopi Jana Vallabha, Jaya Giri Varadari,
Gopijana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopijana Vallabha Jaya Girivaradara Yashodanandana Brajajana Ranjana Yashodanandana Brajajana Ranjana Yamunatira Vanachari Yamunatira Vanachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Haribolo, Hare Krishna, minhas reverências. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshur Militan Yerna Tasmai Shri Gurave Namaha. Nasci na mais completa ignorância, mas o meu mestre espiritual abriu os meus olhos com a archote do conhecimento. A ele eu ofereço as minhas mais humildes e sinceras reverências. Hri Krishna Karuna Sindhu Dinabando Jagapate Gopesha Gopika Cantarada Canta Namostu Te. Meu querido Krishna, amigo dos aflitos, fonte da criação, Senhor das Gopis, amante de Radharani, ofereço as minhas mais sinceras reverências. Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vrashabhanu Shutidevi Pranamami Haripriye. Meus respeitos a Radharani, cuja tonalidade corpórea lembra ouro derretido. Ela é rainha de Vrindavana, filha do rei Vrashabhanu, muito querida pelo Senhor Krishna. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Bhaktivedanta Swamini Iti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pachatya Deshatarine. Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimati Chandramukha Swami Iti Namine Namaste Guru Prestaya Hridrananda Padasharaye. Prabhupada Karuna Shakti Gita Shara Prasharine. Temos uma gatinha passando aqui. Narayanan Namaskritya Naranchaiva Narottaman Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udireaye. Antes de recitar Śrīmad Bhagavatam, verdadeiro meio de conquista, oferecemos respeitosas reverências à personalidade de Deus, Narayana, Nara Narayana Rishi, o ser humano supremo, Mãe Saraswati, deusa da sabedoria,
Srila Vyasadeva, o autor, e como disse nosso Paravyoma Prabhu Goswami, a Srila Prabhupada, aquele que foi o propagador. Nasta Praeshu Abradeshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttama Shlok Bhakti Bhavati Naistiki. Assistindo regularmente a aulas sobre Srimad Bhagavata, prestando serviço a um devoto puro, tudo que é molesto ao coração é completamente destruído. E o serviço amoroso à Suprema Personalidade de Deus, ao qual se louva com canções transcendentais, se estabelece como um fato irrevogável. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, minhas reverências. Estamos meditando hoje aqui na ISKCON Rio de Janeiro, no Facebook Transcendental da ISKCON Rio de Janeiro, nesse capítulo 28, instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional. Estamos no canto 3, capítulo 28, e o verso de hoje vai ser o verso de número 34. Verso 34. Evan Haral Bhagavati Pratilabda Bhavo Bhaktya Dravadridaya Utpulakaha Pramota Altkantya Bashpakalaya Muhur Ardyamanas Tak Chapichita Badisam Shanakair Vyunkte. Palavra por palavra. Evam, assim, Haral, em direção ao Senhor Hari, Bhagavati, a personalidade de Deus, Pratilabda, desenvolvido, Bhavaha, amor puro, Bhaktya, mediante serviço devocional, Drava, derretendo, Hridayaha, seu coração, Utpulakaha, experimentando arrepio pelos pelos do corpo, Pramota, devido ao júbilo excessivo, Altkantya, ocasionados pelo amor intenso, Bashpakalaya, por um rio de lágrimas, Muhu, constantemente, Ardyamanaha, estando aflito, Tat, este, Cha, e, Api, mesmo, Chita, a mente, Badisham, anzol, Shanakaha, gradualmente, Vyunkte, afasta-se. Tradução e significado dados por sua divina graça, Srila Prabhupada Ki Jai. Reverências Ishavatara Ji, reverências Manohara, Murali Manohara, reverências Atmaramadas, reverência Bhaktinval, muito bem-vindos. ISKCON Rio de Janeiro, Facebook, Srimad Bhagavatam 3, 28, 43. E o verso diz assim na sua tradução: seguindo este processo, aos poucos o yogi desenvolve amor puro pela Suprema Personalidade de Deus, Hari. No transcurso de seu progresso em serviço devocional, os pelos de seu corpo arrepiam devido ao júbilo excessivo, banha-se constantemente numa torrente de lágrimas ocasionadas pelo amor intenso. Aos poucos, até mesmo a mente, que ele usava como um meio para atrair o Senhor, assim como um peixe atraído pelo anzol, afasta-se
da atividade material. Significado: menciona-se aqui claramente que a meditação, que é uma ação da mente, não é a fase perfeita de samadhi ou absorção. No começo emprega-se a mente para atrair a forma da Suprema Personalidade de Deus. Porém, nas fases superiores, não existe a questão de usar a mente. Os devotos e as devotas se acostumam a servir o Senhor Supremo mediante a purificação dos seus sentidos. Em outras palavras, os princípios de yoga da meditação são necessários, sim, mas enquanto não estamos situados no serviço devocional puro. Usa-se a mente para purificar os sentidos, mas quando os sentidos se purificam através da meditação, não há necessidade de sentar-se num lugar específico, de tentar meditar na forma do Senhor. A pessoa fica tão habituada que automaticamente se preocupa e se ocupa no serviço pessoal ao Senhor. Quando se absorve a mente à força na forma do Senhor, chama-se isso de Nirbidya Yoga, ou Yoga sem vida. Pois o yogi não se ocupa automaticamente no serviço pessoal ao Senhor. Porém, quando ele vive pensando no Senhor, isso se chama Sabhidya Yoga, ou Yoga Viva. É preciso promover-se a essa plataforma do Yoga Vivo. Como se confirma no Brahma Samhita, devemos estar ocupados sempre no serviço 24 horas por dia. Pode-se alcançar a fase de Premandjana Churita, desenvolvendo o amor pleno. Quem desenvolve plenamente seu amor pela Suprema Personalidade de Deus em serviço devocional, sempre vê o Senhor, mesmo sem meditar artificialmente em sua forma, pois sua visão é divina, porque ele não tem outra ocupação. Nessa fase de compreensão espiritual, não é necessário mais ocupar a mente de maneira artificial, uma vez que a meditação recomendada nas fases inferiores é um meio para chegar à plataforma de serviço devocional. Aqueles já ocupados no transcendental serviço amoroso ao Senhor estão acima de tal meditação. Essa fase de perfeição chama-se consciência de Krishna. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Seguindo este processo, aos poucos o yogi desenvolve amor puro pela Suprema Personalidade de Deus, Hari. No transcurso de seu progresso em serviço devocional, os pelos de seu corpo se arrepiam devido ao júbilo excessivo, ele banha-se constantemente numa torrente de lágrimas ocasionadas pelo amor intenso. Aos poucos, até a mente que ele usava como um meio para atrair o Senhor, assim como um peixe atraído pelo anzol, afasta-se da atividade material. Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês. Nós temos aí a presença de ISKCON Rio de Janeiro. Possivelmente estamos tendo aí a presença de Paravyoma Prabhu Transcendental Bhagavata Goswami,
que está lá na Ecovila Govardhana, no retirão do Bhagavatam. Se não for ele, será outro também transcendental e avançado devoto do Senhor. Olha, muito maravilhoso esse verso de número 34, do capítulo 28, do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Digamos assim que é uma joia transcendental, já que estamos diante do próprio Senhor Supremo na sua manifestação, encarnação Kapila Deva, que está iluminando a consciência de sua discípula, também mamãe Devahuti, com os segredos supremos do Bhakti Yoga. Imaginem o cenário transcendental, aquela devota exemplar que estava renunciando à sua vida material, que tinha se rendido a um guru transcendental, que mesmo sendo seu próprio filho, ela tinha enxergado nele a possibilidade de estar diante do Senhor Supremo, um filho divino, louca, desesperada, totalmente focada na liberação dos laços materiais. Paravyoma Srila Prabhu Goswami Maharaj Transcendental Bhagavata. Eu assisti hoje vocês no Mangalarati. É impressionante o nascer do sol aí em Govardhana, todos os devotos reunidos com Chandramukha Swami. Olha que incrível. Eu consegui enxergar a presença gloriosa de Srila Prabhupada. E agora nos deparamos com esse verso transcendental do 34, capítulo 28, canto 3 do Srimad Bhagavatam. Uma misericórdia infinita de Kapila Deva, revelando a nós o caminho para atingir Prema Bhakti Yoga, amor puro por Krishna, que é o objetivo final da alma condicionada. Ele revela então que através dessa meditação contínua no Senhor, não como yoga seco, como nós lemos no significado, ou especulação mental, mas como um serviço vivo, pulsante, que fará despertar em nós o amor eterno. Um mantra vivo que nos faz chegar ao Senhor, assim a obter sentimentos de atração pelo Senhor Hari mediante o desenvolvimento do serviço devocional. Os devotos cujo coração derrete de alegria têm o seu corpo tomado por êxtase e os seus olhos enchem de lágrimas de ansiosa impaciência, e ele retira gradualmente a mente dos sentidos. Vale aqui uma pequena pausa para que possamos pensar, degustar este verso de hoje. Nós estamos num capítulo muito transcendental, o capítulo 28, porque instruções de Kapila sobre a execução do serviço devocional. Nós encontramos os devotos de Krishna e, por alguma maneira, eles nos chamam a atenção. Às vezes, uma aula bem dada traz luz à nossa consciência. Às vezes você, ao ver o devoto trajado
com seu lenço Hare Krishna, com a tilaka, cantando e dançando, traz lembranças da nossa alma, de momentos que já vivemos na presença do Senhor. Às vezes uma palavra amorosa, carinhosa, uma praçada distribuída, que ao ingerirmos no auge da nossa ilusão, vem como uma luz no fim do túnel. Seja qual foi o caminho que trouxe você até a consciência de Krishna, o cuidado do Senhor vai além de uma mera epifania, de uma revelação, de um emocionalismo, um momento de paz, de alegria, um dia feliz na presença dos devotos, mas ele reacende uma amizade eterna entre a nossa alma e a presença localizada de Bhagavan em nossos corações através do Paramatma. Então algo transcendental acontece e ele se preocupa com os seus devotos. Então ele nos traz personalidades, ele pessoalmente, seus devotos, discípulos, vem nos instruir. E essa cena das instruções de Kapila Deva para sua mãe Devahuti, ela vem exemplificar exatamente isso. Ora, Prabhupada teve todo um cuidado, toda uma devoção, toda uma luta, toda uma batalha, uma guerra. E qual é o título do ministério de Prabhupada? O que ele fez nessa terra, se não fundar a ISKCON, Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. Então, a personalidade de Deus, dessa forma, Kapila Deva disse para sua mãe: ó filha do rei, eu vou explicar o sistema do yoga, cujo objeto é concentrar a mente, para que, praticando esse sistema, seja possível tornar-se jubiloso e avançar progressivamente rumo ao caminho da verdade. Esse foi o primeiro verso desse capítulo. Então, Kapila Deva, neste capítulo, ele explica e nos dá essas instruções que devem ser seguidas com muito cuidado. Ele diz que a partir dessa prática meditativa do yoga, vamos progredir rumo à compreensão da verdade absoluta, a suprema personalidade de Deus. Ele já tinha dito no capítulo anterior que o desejado resultado do yoga não era alcançar poderes místicos, muito menos flexibilidade corporal, mas era sim obter realização progressiva no caminho da compreensão da suprema personalidade de Deus. Então, o capítulo vai se desenvolvendo de maneira gloriosa, e o Senhor Kapila Deva vai dizendo que todos nós devemos executar nossos deveres prescritos da melhor maneira possível e devemos abandonar, assim como Krishna fala também no seu diálogo com Arjuna no 1866 do Bhagavad Gita,
Devemos parar de ficar executando atividades religiosas, convencionais, materiais, buscando benefícios para a nossa vida terrena. Vida essa que é uma vida condicionada e não é eterna, ela é perecível e finita. Devemos nos atrair por aquelas atividades transcendentais que nos levem à salvação, alcançando assim a perfeição máxima da vida. E ele dá algumas dicas, né? Ele vai dizendo da não violência, da veracidade, assim como nós, assim no começo, somos instruídos, né? A não comer carne, peixes e ovos, a não jogar, a não praticar sexo ilícito, a não nos intoxicarmos e a cantarmos no mínimo 16 voltas do Hare Krishna, Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ou seja, processos básicos que muitas pessoas falam, eu já estou praticando os 4 princípios. Sim, é uma maravilha, deve ser comemorado, mas deve ser compreendido que, na verdade, isso é apenas você ter encontrado a escada para sair de uma piscina funda e suja, na qual você estava mergulhado. Então, ao controlar a sua mente e através de posturas sentadas, num assento recluso, santificado, mantendo o corpo ereto, praticando pranayama, o controle da respiração, e ele vai exemplificando o processo de meditação, mas aí ele traz a sabedoria, ele traz o conhecimento confidencial, que simplesmente é um divisor de águas e divide aqueles que passam as vidas inteiras, e muitas e milhares de vidas, praticando e não alcançando. E ele começa a dizer que, óbvio, a partir do momento que você consegue, assim, de certa forma, controlar os seus pensamentos e ter um objetivo, esse objetivo deve ser extremamente espiritual. E aí você descobre a verdadeira meditação. E ele diz que ao fixarmos a nossa mente na eterna forma do Senhor, não temos o direito de uma visão coletiva de todos os membros do Senhor, mas que devemos fixar a mente lentamente, gradualmente, em cada membro do Senhor, e cada verso desse capítulo vai nos trazendo por onde devemos começar, se não nos pés de lótus do Senhor, aqueles que são adornados com marcas de raio, cajado, bandeira, lótus, unhas rosadas, e assim fixar em nosso coração atividades de Lakshmi, a deusa da fortuna, encontrando-a sempre massageando as pernas e as coxas do Senhor Transcendental. Fixar a mente na meditação das coxas, e ele vai explicando
cada meditação, qual tipo de reservatório de bênçãos, de misericórdia ela vai nos trazendo. Ao atingirmos o umbigo que é semelhante à lua, que é o alicerce do universo, que brotou o caule de lótus, meditar no peito da Suprema Personalidade de Deus, morada da deusa Mahalakshmi, aquele que é a fonte de todo prazer transcendental, pescoço, porque todo o universo o adora, porque tem uma joia Kaustuba pendurada sobre o seu peito, e assim ele vai mencionando as partes transcendentais do corpo transcendental, da Suprema Personalidade transcendental. E os versos foram muito bem explicados aqui pelos pregadores da Facebook ISKCON Rio de Janeiro. Até que chegamos próximo do verso 34, que é a fonte de inspiração da aula de hoje. Depois de entendermos que chegamos a meditar na risada de Vishnu, que é tão cativante, botões de jasmim matizados de rosa pelo esplendor dos lábios, tal yogi já não quer ver mais nada. Então, seguindo este processo, aos poucos, desenvolveremos amor puro pela Suprema Personalidade de Deus, Hari, diz o nosso verso. E nesse transcurso desse progresso, atingimos serviço devocional. E aí começamos a ter sintomas de amor. Na verdade, pequenos lampejos, raios de Prema Bhakti Yoga começam a nascer na vida do devoto. Esse é o verso de hoje, verso de número 34. Quando obtemos sentimentos de atração pelo Senhor Hari mediante o desenvolvimento do serviço devocional puro, para que o nosso coração se derreta de alegria e o nosso corpo seja tomado de êxtase. É um mapa da libertação, esse capítulo 28. Era a missão de Srila Prabhupada. É tudo que ele quer que seus discípulos e suas discípulas encontrem o verdadeiro serviço devocional. Ele não fez outra coisa a não ser ajudar-nos a distribuir serviço devocional àqueles que se rendem, àqueles que acreditam, àqueles que praticam. Kapila Deva é tal yogi perfeito. A Suprema Personalidade de Deus responde aos nossos corações através de Devahuti. Qual é o conhecimento que destrói a escuridão da ignorância? Nos últimos 33 versos, temos uma progressão espiritual. Começamos lá com a visão da alma imortal além do corpo grosseiro, passando pela rendição aos pés de lótus do Senhor e elevando-nos à meditação nos atributos eternos do Senhor. Aquele que é azulado, tem adornos divinos e sorriso compassivo. E culminamos nos frutos de Bhakti Yoga. Devahuti é nosso exemplo, porque ela não está buscando liberação impessoal,
ela está ansiosa por serviço devocional amoroso à suprema personalidade de Deus. E Kapila confirma dizendo que a verdadeira meditação transcende os modos da natureza material, revelando a Krishna como nosso amigo, o provedor universal e a causa de todas as causas. Srila Prabhupada resumiu o verso introdutório deste capítulo dizendo que essa não é a especulação, a meditação especulativa dos impersonalistas. Nós estamos falando, diz Prabhupada, de Bhakti Yoga viva, onde a mente do devoto vai se fixar no Senhor Hari e vai fluidificar, dissolver Maya, assim como o sol dissipa a névoa. Sem Bhakti, disse Prabhupada, todo tipo de meditação, toda prática de yoga, todo tipo de conhecimento, todo esforço realizado, simplesmente é nirjiva, sem vida, não é sabdiva, não pulsa prema, não tem vida, não vai a lugar algum, perdemos tempo. Este capítulo, então, é um testamento que o Senhor Krishna, através de Kapila Deva, entrega nas mãos de sua mãe Devahuti, dizendo que através dessa prática podemos ascender de condicionados materiais a bem-aventurados eternos. Serviço devocional puro. É isso que ele está dizendo. Qual é a verdade? Prabhupada, nosso acharya divino, no Néctar da Devoção, ele anuncia como prática ininterrupta dos 9 processos de Bhakti. Sravana, Kirtana, Smarana, Padasevana, Archana, Vandana, Dasya, Shakyam, Atmanivedana. Processos de Bhakti. Prabhupada definiu serviço devocional como prática constante dos 9 processos. Por quê? Porque isso vai purificar o nosso coração como fogo consome as impurezas. E no seu comentário desse verso de hoje, ele declara: para desenvolvermos serviço devocional puro, nós temos que nos livrar da contaminação do mundo material. Devahuti explicou que sadhana desperta bhava, que a atração inicial que floresce em prema. Agora perguntemos: estamos praticando fielmente os 9 processos de Bhakti diariamente? Porque senão o que vai acontecer? Por mais amor, por mais devoção, por mais carinho, por mais alegria que temos pelos devotos, por Srila Prabhupada, pelo próprio Senhor Krishna, seremos sim devotinhos iniciais para sempre, que tem a mente que fica vagueando como um barco sem leme. Por mais desejo que eu tenha de alcançar a outra margem, se eu estou dentro de um barco sem direção, sem leme,
sem um processo que faça com que o vento bata nas velas e me leve à direção escolhida, como os 9 processos de Bhakti. Não vamos atrair o Senhor como o imã atrai o ferro. O néctar supremo revelado nesse 34 de hoje, Sudha Bhakti, brota Prema Bhakti. O amor transcendental maduro, estágio que Prabhupada disse, Premanjana Churita, onde os olhos untados pelo bálsamo da devoção veem Krishna em cada átomo. Eu consigo ver Krishna na natureza, no belo pôr do sol, no nascer do sol lá na Barra da Tijuca. É maravilhoso, em cima da pedra da Gávea. Olha eu dando uma de carioca. Sim, é muito linda a natureza. Ela é, assim, apenas uma faísca das glórias do Senhor. A coisa mais bela que possamos encontrar no mundo material. O mais famoso pôr do sol na Grécia, as Ilhas Maldivas, são simplesmente uma poeirinha das glórias emanada pela ponta da unha dos pés de lótus do Senhor. Mas se nós seguirmos as instruções de Kapila Deva, podemos alcançar um estágio que vamos ver Krishna não só nas belas e transcendentais paisagens da natureza, mas em cada átomo. E transcenderemos a ilusão da dualidade. Nada mais é dual para nossas vidas. Simplesmente Krishna é tudo. É a fonte de tudo. E o nosso interesse, nossos olhos, a nossa visão, a nossa devoção nunca mais será egoísta, nunca mais vamos querer coisas para nós, mas simplesmente para Ele. O verso 34 descreve então sintomas vívidos, essa atração conquistada, o júbilo devocional, o coração derretido como manteiga no fogo, a pele arrepiada em êxtase, lágrimas de ansiosa separação, retirada gradual dos sentidos. E Prabhupada aprofunda. Drava Hridaya. O coração sente. Este amor completo. Não é mais um samadhi forçado dos yogis rata. É yoga aruda, espontâneo, onde o devoto chora não de dor, mas de doçura insuportável por Hari. Graça que purifica instantaneamente, nos elevando ao samadhi perfeito. Srila Prabhupada nos ilumina no Chaitanya Charitamrita Adilila 452, dizendo que os olhos do devoto, untados com Premanjana, revelam a forma eterna de Krishna. Meditação é apenas a ação da mente. Bhakti é o fim. Superior à especulação. Assim como o peixe ignora a água atraído pela isca, a mente abandona os sentidos pelo sabor de Hari. No contexto de Devahuti, ela enfatiza
submissão pura, atingindo aquilo que os yogis ascéticos não alcançam em suas vidas. Bhakti não discrimina nada nem ninguém. Basta você ter rendição completa. Esta é Sabidhi Yoga, yoga vivo. Vamos engajar a nossa mente 24 horas em serviço. Brahma Samhita 5:52 confirma essa meditação de Kapila, dizendo que ela eleva a nossa condição à consciência de Krishna, ao desejo, missão e obra de Srila Prabhupada. O estado de Samadhi perfeito, atração espontânea sem esforço, chorar de êxtase, mente habituada a Krishna, que retorna a ele automaticamente, superando qualquer tipo de yoga morto. Kapila purifica o nosso coração completamente, dizendo: Bhava manifesta sintomas de amor intenso, conectando a mente a Krishna de uma vez só. Pela graça de Bhakti, assim como a névoa é dissipada pelo sol, os pecados se dissipam instantaneamente. Nossa consciência fica refinada e absorta no prazer transcendental do Senhor. Consciência refinada no prazer transcendental do Senhor, elevando-nos a um estágio, além dos estágios iniciais. Vamos praticar agora. Ouça, cante. Esses sintomas vão surgir como a aurora. Essas vozes que estão clamando a nós, a um coro com Prabhupada, nossos gurus, nossos irmãos avançados, nossos sikshas gurus, que não param um sequer minuto de anunciar. Não são apenas opiniões pessoais, mas são frutos do sadhana na linha de Prabhupada, provando o verso vivo de hoje, transformando o conhecimento em vida de devoção. Teoria sem prática é um eco vazio. Vamos cantar as nossas 16 voltas. Vamos ouvir o Srimad Bhagavatam diariamente. Vamos servir para Sadhan com amor a todos quantos pudermos. Vamos construir em nós Shuddha Bhakti. E aí, quando lágrimas brotarem no Sankirtana, vamos entender que gotas de bhava, ou aspectos dos raios de bhava, estão chegando aos nossos corações. Ora, Devahuti não era uma yogini nata. Ela era uma mãe rendida e dedicada ao seu filho, Guru. Vamos fixar Hari pela manhã, vamos meditar em suas formas até a noite, e Maya vai fugir de nós. Eu quero encerrar essa meditação trazendo a vocês uma frase de Srila Prabhupada que disse: se vocês tiverem que chorar nesse mundo, chorem por Krishna. Não fiquem chorando por bobagens mundanas. Se a mente vagueia, lácia e traga de volta, gradualmente, com paciência, e você vai
encontrar o Senhor dentro de seu coração. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srila Prabhupada Ki Jai. Muito obrigado, meus irmãos, minhas irmãs, nesse belo verso de hoje, que disse que se seguirmos esse processo, aos poucos desenvolveremos amor puro pela Suprema Personalidade de Deus Hari. Que no transcurso desse progresso em serviço devocional, os pelos de nosso corpo se arrepiarão devido ao júbilo excessivo e vamos nos banhar constantemente numa torrente de lágrimas ocasionadas pelo amor intenso. Também que aos poucos, até mesmo a mente, que outrora usávamos como um meio para atrair o Senhor, assim como um peixe é atraído por um anzol, nos afastará da atividade material. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Vamos cumprimentar então aqui nossos queridos devotos e devotas, a começar por nosso Ishavataraji, o Elias Pereira Murali, Manohara Mauro Matos, Bhaktinval, nosso Paravelma Prabhu, que está iniciando uma aula agora lá na Ecovila Govardhana, no retirão do Bhagavatam, Krishna Das, Dandavat Pranams, e nosso prezadíssimo Marcelo Magalhães. Marcelo Magalhães tem uma pergunta. A pergunta dele é: qual a essência de Bhakti? Acabamos de ler esse verso 34, de fazer uma breve meditação sobre ele. E Prabhupada, ele traduz Bhakti Yoga diferente da tradução literal, né? Que poderíamos dizer, o yoga da devoção, o yoga amoroso. Mas Prabhupada disse que a essência de Bhakti Yoga, é serviço devocional. E nós acabamos de ver que isso é uma grande realidade, assim como Kapila Deva instruiu Devahuti, que se nos engajarmos em Bhakti Yoga, ou seja, se conseguimos atingir o estágio de serviço devocional puro, gotas, né, de Prema Bhakti Yoga vão brotar de nossos corações. Amor puro por Krishna, esse é o objetivo final. Mas para chegarmos até essa fase, nós temos que subir uma escada. E Kapila Deva hoje nos ensinou que temos que ter a nossa mente absorta, meditando nas formas transcendentais do corpo de Krishna, para que atinjamos uma plataforma de que possamos ver Krishna em cada átomo.
E não temos mais nenhum tipo de dúvida em nossos corações de saber que tudo é Krishna. E se tudo é Krishna e se Ele é a fonte de tudo, nós começamos a ter um amor transcendental por Ele e queremos fazer com que Ele desfrute de tudo. E que nós somos, assim, fonte para o seu prazer. E aí atingimos o serviço devocional que vai nos levar ao amor puro por Krishna e a nossa vida eterna com Krishna, nunca mais voltando para esse mundo material e sermos almas condicionadas. Hare Krishna! Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Muito obrigado então pela audiência, pela paciência, pelo amor de todos vocês. Que o Senhor os abençoe e possamos ter uma ótima quarta-feira, isso? Hoje é quarta-feira. Possamos ter uma ótima quarta-feira. Hare Krishna, Gauranga.